Irmãos queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, no capítulo 4. Daniel 4, a partir do verso 4, é a leitura de hoje. E eu vou ler, irmãos, é uma leitura extensa, até o final, que é o verso 37. Mas é uma história que é importante que a gente leia toda a história para a nossa compreensão da mensagem essa noite. Daniel, capítulo 4, a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, estive atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quando ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia:
cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecidos que o céu o domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda, o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, leia comigo o 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Irmãos, interessante que em relação a essa mensagem, um fato curioso aconteceu. Eu costumo ser bem ligado às notícias que me cercam, mas essa acabou passando, como a gente diz, batido. Durante a semana, já não de agora, na verdade já há um tempo, Deus falava comigo a respeito do orgulho, e eu quero trazer a mensagem hoje baseada nesse tema do orgulho para nós. E assim aconteceu durante toda a semana, enquanto a gente prepara a mensagem, e ela não é preparada assim do dia para a noite, sempre tem um tempo de maturação dela durante a semana, e assim sempre acontece a cada mensagem e a cada nova semana. E quando foi ontem, eu vi a notícia da passeata que aconteceu hoje, justamente a do orgulho. Há uma grande passeata em São Paulo, que tem um cunho ideológico,
e por isso ao meu coração me traz mais ainda a alegria de trazer essa palavra aqui essa noite. E sem dúvida, irmãos, uma das maiores mazelas, uma das características mais negativas que a humanidade pode carregar no seu coração, ela se chama orgulho. Orgulho é uma das coisas que, infelizmente, nós convivemos nesse mundo, convivemos durante todos os nossos dias. Porém, historicamente, quando nós olhamos à luz das Escrituras, o orgulho ele tem uma característica especial, para não dizer depreciativa, ao contrário de especial. O orgulho ele está sempre associado com o rompimento de relações com o eterno. O orgulho ele está sempre atrelado ao rompimento de relações com Deus. E na Bíblia nós lemos, por exemplo, sobre um grande anjo, de grande beleza, de grande poder, que, alimentado pelo orgulho no seu coração, ele desejou ser igual ou superior a Deus. Esse desejo de usurpação, esse desejo de autoexaltação, levou Satanás à queda do céu. Quando nós lemos ainda sobre os nossos primeiros pais, ainda no jardim do Éden, o orgulho estava no desejo de Adão e de Eva, de serem como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente instiga esse desejo e sugere para eles que Deus está retendo o que há de melhor para eles. Essa é a sugestão da serpente para Adão e Eva, e desperta na vida dos nossos primeiros pais, dos primeiros homens criados por Deus, o desejo de alcançar um status divino. Ao fazer isso, eles colocam a sua própria vontade, o seu próprio desejo acima da vontade e da ordem divina. Isso também é caracterizado como um ato de orgulho, de rebelião, e assim como ocorrera com Satanás. Mas a Bíblia não para por aí, e temos incontáveis outros exemplos. Quando nós lemos ainda em Gênesis sobre a Torre de Babel, nós vamos nos lembrar que os seres humanos, a humanidade daquele tempo, em seu orgulho, eles queriam trazer glórias para si, e eles queriam dizer que eles queriam construir uma torre que alcançasse até o mais alto céu, e como resultado daquilo, eles falaram que eles seriam lembrados e jamais seriam destruídos ou espalhados pela terra. E o que aconteceu é que justamente Deus confundiu as línguas e espalhou aquele povo pela terra. Esses exemplos são exemplos apenas do livro de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. E nós temos exemplos tão claros onde o orgulho rompe relações com o eterno, mas durante toda a Bíblia nós vemos o quanto o orgulho ele traz danos para o nosso relacionamento com Deus. E se Deus odeia o orgulho, esse sentimento, como muitos dizem, outros classificam como uma emoção apenas, se esse orgulho ele rouba a oportunidade de nós termos um relacionamento genuíno, um relacionamento saudável, um relacionamento significativo com Deus, o que dirá então de nós? Infelizmente, o orgulho ele está por toda parte, ele se manifesta de várias maneiras, e em todas as áreas que o orgulho se manifesta, a gente sempre vai notar que elas são prejudiciais. No nosso dia a dia, em tudo que nós olhamos, quando nós vemos o orgulho presente, a gente vai ver que aquilo, na verdade, não faz bem no fim das contas. Por exemplo, na falta de perdão entre familiares, o orgulho, ele se faz presente ali e se torna um problema na vida de uma família.
levando a ressentimentos duradouros, levando a problemas mal resolvidos, levando a quebra de relacionamentos antigos, a quebra de amizades. O orgulho também ele pode se manifestar na recusa de alguém de pedir desculpas. Eu não peço desculpas. Existem pessoas que certamente, assim como eu, você também conhece, uma pessoa que é incapaz de pedir desculpas. Parece que pedir desculpas é quebrar uma regra da vida. E ela fala, não, eu não sou uma pessoa que peço desculpas. Pois bem, e ela continua carregando no seu coração e vivendo uma vida orgulhosa. E que tem frequentemente dificuldade de admitir os seus erros, mesmo quando claramente erradas. O orgulho também, ele pode se manifestar na dificuldade em aceitar críticas, na necessidade de estar sempre certo, na falta de empatia, ou seja, o orgulho diminui a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. O orgulho também, ele pode aparecer em forma de isolamento emocional, porque quando uma pessoa se recusa a compartilhar os seus sentimentos, quando ela se recusa a compartilhar as suas vulnerabilidades, os seus problemas que ela tem carregado no seu coração, isso também é sinal de orgulho e isso é prejudicial para a vida da pessoa. O orgulho também pode se manifestar quando nós guardamos aquelas mágoas, né, que corroem nosso coração. Quando a gente caminha, segue adiante, mas aquela mágoa continua lá. E ela alimenta os ressentimentos. Ela usa os eventos passados como uma munição, né, para as discussões futuras. Então, sempre quando tem uma mágoa, um ressentimento, na primeira oportunidade, a pessoa saca esse orgulho e usa como uma arma para coisas futuras, para que volte à cena uma coisa que já é passada. Porém, meus irmãos, uma das características mais difíceis que nós temos aí relacionadas ao orgulho é que a maioria das pessoas que sofrem com esse problema, que carregam esse problema consigo, elas têm dificuldades de assumir que elas padecem desse mal. Elas têm dificuldade de absorver no seu coração, dizendo, de fato, eu sou uma pessoa orgulhosa. O orgulho, diferente de outros sentimentos, de outras emoções, ele carrega essa dificuldade adicional, a dificuldade de admitir. Interessante que quando eu tenho um livro que eu gosto muito, irmãos, que é O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É um livro que eu sempre recomendo, principalmente aí para todo jovem. É uma leitura, na primeira vez, bem complicada, talvez. Ela é pesada, mas depois que você vai desenvolvendo, os olhos vão abrindo, é interessantíssimo. E C.S. Lewis, nesse livro, ele fala o seguinte, ele fala que o orgulho é o grande pecado do homem. Que o orgulho é o estado mental mais oposto de um homem diante de Deus. Ou seja, diante de todos os pecados, e ele fala bastante sobre todos os pecados, ele classifica que o orgulho é o pior deles. E ao longo das Escrituras, nós encontramos muitas vezes, repetidas vezes, né, quando fala que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes, não é assim? Isso foi o que Tiago escreveu, isso foi o que Pedro escreveu na sua carta também. E mais ainda, esses dois escreveram diretamente a isso, né? Que Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes, mas muitas outras, tantas vezes na Bíblia a gente vê isso se repetindo, seja em salmos, seja em passagens, seja em fatos como nós lemos aqui. Portanto, irmãos, se o próprio Deus, na sua palavra, ele declarou oposição aos orgulhosos, e mais ainda, e se você, assim como eu, não pretende ser oposição a Deus, se você pretende viver de acordo, alinhado com os propósitos de Deus, a gente precisa aprender sobre esse tema. Se você crê nisso, diga amém.
Nós precisamos aprender sobre esse tema, e por isso a mensagem de hoje é: saia do estado de oposição a Deus. Saia do estado de oposição a Deus. No texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, em Daniel 4, dá para botar aí na versão NVT, por gentileza? Vê se dá para jogar aí o versículo 37. A gente encontra uma história onde como Deus é capaz de levar e humilhar um homem que carrega um orgulho no seu coração. Coloca para nós aí o verso 37, na versão NVT, e eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Esse texto que nós lemos em Daniel é uma ilustração viva dessa verdade que nós falamos aqui agora, de que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E eu quero justamente começar tratando como pontos da nossa reflexão, né, de abandonar, né, sair desse estado de oposição a Deus, exatamente esses dois princípios. O primeiro é dizer bem claro para você, meu irmão e minha irmã, que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. E eu quero rapidamente rememorar essa história aqui longa que a gente acabou de ler. A gente começa falando sobre Nabucodonosor, um rei da Babilônia, né? E sobre Daniel, que toda hora vem como também Beltesazar, né? E muitas vezes a gente não entende isso. Mas o que aconteceu? Daniel é um profeta judeu que foi levado cativo a um momento onde o domínio daquele período foi ocupado pelo reino da Babilônia, onde o rei era Nabucodonosor. Pois bem, Daniel, vocês devem se lembrar, ele foi levado ainda jovem, ele deixou de comer as iguarias do rei, ele se alimentava bem, e ali, naquele entorno, ele já tinha revelado sonhos. Quando a gente lê lá em Daniel capítulo 2, a gente vai ver que já tinha um histórico ali em relação ao rei Nabucodonosor e Daniel. Daniel já tinha revelado alguns sonhos no capítulo 2, e pouco tempo depois, isso aconteceu novamente. O rei, quando ele teve um sonho, ele ficou um pouco amedrontado com aquilo, chamou os feiticeiros, todo mundo que talvez pudesse fazer alguma coisa na revelação, e ninguém conseguiu. E ele chamou Daniel, e chamou ele do líder dessa turma, né? E Beltesazar foi o nome dado a Daniel no reino da Babilônia. Então, por isso, o nome original, judeu, era de Daniel, mas o nome babilônico era Beltesazar, que significava o Deus do rei, um Deus que protegia o rei. Era o significado do nome Beltesazar. E se você reparar no texto que a gente leu, quando ele se refere a Daniel, ele fala isso. Ele fala: Beltesazar, você que é o Deus que me protege, o meu Deus, né? Ele fala palavras sobre isso. E ele descansava, né? A gente vê nos versículos 4 e 5, que esse rei descansava no seu luxuoso palácio. Ele adormeceu e ele teve esse sonho. Ele começa a ordenar que os seus sábios viessem para interpretar aquele sonho, e ele voltou novamente para Daniel no versículo 8 e 9, e a partir do 19, Daniel começa a revelar o significado daquele sonho para o rei. Ele prediz a queda do rei e falou que ela seria tão forte que ele ia ficar num estado psicótico, né? Ou seja, ele ia ficar fora de si, ele ia se tornar como uma espécie de animal no meio do campo. Foi isso que Daniel imagina, né? O que isso significou para Daniel, como isso significava na relação de um rei com um súdito dele. Pois bem, esse estado, ele continuaria sobre o rei durante 7 períodos, né, que a gente considera aí por 7 anos, que provavelmente foram esse período, né, de 7 anos, até que ele finalmente se humilhasse a Deus. Quando o rei finalmente se humilhasse, e ele reconhecesse que
o governo não vinha do reino babilônico, mas que tinha sobre o governo da Babilônia um reino maior, e que esse reino, sim, o reino de Deus, é que governava sobre a Babilônia, aí sim o reino de Nabucodonosor seria restaurado. No 27, Daniel exorta o rei a mudar o seu procedimento. Além de fazer a revelação, ele fala assim: mude as suas práticas para que a disciplina de Deus seja evitada. O interessante é que a Bíblia ela omite, né? A gente não sabe muito bem qual foi a resposta do rei diante dessa chamada de atenção, vamos dizer assim, né, de Daniel para o rei. Mas o fato é que ali no 29, a gente vai ver que 12 meses depois, ou seja, 1 ano depois desse fato, 1 ano depois disso ter ocorrido, novamente, estava o rei lá no seu palácio. Ele teve o tempo necessário para mudar os seus procedimentos. Isso não aconteceu. E aí nós encontramos um exemplo clássico de um homem que se recusa a reconhecer a sua dívida para com Deus. Um homem que escolhe, ao invés disso, se exaltar. E foi a partir daí que a história deu a grande virada, né? Quando, a partir do verso 31, Nabucodonosor começa a sua humilhação. Ele diz que no mesmo instante que ele andava no terraço e observava a grandeza do reino, e ele falava assim: olha que reino grande, olha isso, será que foi o meu poder que fez isso? Certamente que sim. Olha que reino lindo que eu construí com o meu poder, com a minha força, com as vitórias do meu exército. E nesse instante, olha que interessante que a Bíblia diz: enquanto as palavras saíam ainda da boca do rei, ele ouviu uma voz, e ali Deus executou o seu julgamento, o seu juízo, naquele mesmo instante. E aí eu faço uma pergunta: o que isso tem a ver comigo e com você? Provérbios, no capítulo 16, no verso 18, diz que a soberba precede o quê? A ruína. Que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer hoje para você de forma muito clara, eu quero trazer isso para o seu coração, como seu pastor, de uma forma muito carinhosa, é que você não espere o prazo de Deus chegar. É para que você se carrega, e se você sinceramente no seu coração carrega fagulhas de orgulho, que você abandone essa posição o mais breve possível. Não espere a sua ruína chegar. Quebrante seu coração, faça a sua parte, que seja você o primeiro a estender a sua mão, que seja você o primeiro a abrir a sua guarda. Saia agora mesmo dessa posição de orgulho, em nome de Jesus. Saia agora mesmo dessa posição. Ah, pastor, mas eu estou certo. Eu estou certo. O outro lado que está errado. Eu estou certo. Mas o seu orgulho coloca você em caminhos errados. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu já tentei. Eu já orei, eu já me coloquei diante de Deus, mas eu não consigo perdoar, eu não. Abandone. O que Deus espera de você é isso, é que você abandone essa posição, abandone esse orgulho. Faça isso que você vai conseguir. A partir do momento que você pedir ajuda do alto para conseguir dar esse passo, você vai conseguir. Não se esconda atrás desse escudo de não consigo fazer isso. Pare agora mesmo, em nome de Jesus, de sustentar esses ressentimentos no seu coração. Abandone essa posição. E por que eu estou te falando isso, irmão? É porque quando nós colocamos orgulho no nosso coração, nós colocamos também tronos. Colocamos tronos e nos sentamos nesse trono dizendo: não, eu estou com a razão. Não, eu tenho, a certeza está do meu lado.
Não, eu estou caminhando no caminho correto. E muitas vezes o que você faz é estabelecer um trono e se sentar nesse trono dizendo que sobre você, é você que carrega a certeza, é você que carrega a virtude. E o que nós aprendemos aqui é que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Então, se você, meu irmão e minha irmã, deseja se aproximar de Deus, um exercício que eu quero desafiar você essa noite, em nome de Jesus, é para que você abandone a posição do orgulho. Se você tem vivido isso na sua casa, se você tem vivido isso na sua família, se você tem vivido isso nos seus relacionamentos, se você tem carregado esse problema com você, abandone, em nome de Jesus, a sua posição de orgulho e se aproxime de Deus. Porque enquanto você se mantiver nessa posição, você está em oposição a Deus. Mas vamos continuar ainda, a partir do verso 34, que assim como nós falamos sobre Tiago e Pedro, que escreveram isso, né? Que Deus se opõe aos orgulhosos, ele também dá o quê? Graça aos humildes. Graça aos humildes. E esse é o segundo ponto. Deus dá graça aos humildes. Repare que como na nossa história aqui, o rei ele teve que perder tudo. Ele perdeu tudo, ele teve que ser reduzido a um bicho do mato, irmãos. Foi isso que aconteceu. Ele ficou, imagine o que foi para um reino, o maior daquele reino, ter um surto e passar a se comportar como um bicho, dormir noites ao relento, unhas grandes, cabelos grandes, grunhidos, e um homem começar a ficar fora de si. Os pelos foram crescendo, ele foi cada vez mais se parecendo como um bicho, passava as noites pelos campos. Imagina o que não foi isso para a vida de um rei, motivo de deboche para o seu povo, motivo de riso, motivo de escárnio por todos ali. Ele teve que ser reduzido antes que chegasse o fim do seu tempo, para que aí sim, quando ele voltasse à razão, ele caísse em si, se curvasse diante de um Deus soberano. Mas, quando isso aconteceu, quando ele finalmente se humilhou diante de Deus, a sua vida mudou radicalmente. Foi como um raio de luz entrasse na sua mente obscurecida. E no versículo 34, ele descreveu isso como que uma pessoa que voltou à razão, né? Ele saiu daquele estado de loucura. Repare lá o que diz o 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, e você responde para o teu coração. Quantos de nós aqui já não vivemos momentos de mais pura vergonha na nossa vida? Quanto de nós aqui já não passou algum momento onde tudo que a gente queria é que ninguém, nem o próprio Deus soubesse daquele momento que você estava passando, daquele fato que você estava vivendo, daquela situação que você estava enfrentando? A grande questão é que acima do nosso eu está o nome do Senhor, e na história que nós lemos, o que precisava acontecer é que uma perspectiva mudasse, para que a pessoa saísse, para que o rei saísse desse estado de vergonha. A perspectiva dele deveria mudar. Muitas vezes quando nós nos encontramos com o Senhor, o estado que nos encontramos, muitas vezes é um estado de vergonha. Pessoas que estão vivendo completamente distantes do Senhor, e ao terem um encontro genuíno com Jesus, elas mudam a sua vida e retornam um caminho saudável para a sua vida. Abandonam vícios, abandonam práticas, abandonam relacionamentos que viviam aos montes, abandonam
saem de uma vida de vergonha e passam a viver uma vida de honra. Pois bem, porém, muitas vezes, o estado de vergonha está sobre tronos que nós colocamos no nosso coração, sobre a forma como a gente encara a vida. E na história que nós lemos aqui, a perspectiva que precisava mudar era justamente para que o rei soubesse quem de fato mandava, quem de fato era o Senhor de tudo, quem de fato governava a vida e o mundo. E o orgulho desapareceu quando ele percebeu que, na verdade, era Deus quem mandava e não ele mesmo. Irmão, assim como Deus se opõe fortemente, e ele se opôs ao orgulho do rei, Deus também, ele estava comprometido a honrar a humildade desse mesmo rei. E foi isso que aconteceu aqui. A partir do momento que a razão voltou a si, e ele colocou Deus nesse lugar, e ele falou: Senhor, agora eu entendo as coisas, eu entendo quem de fato governa, quem sou eu diante desse todo-poderoso Deus, quem sou eu diante do Eterno, quem sou eu diante do Altíssimo. As coisas começaram a mudar. E quando a gente olha para a história, para a trajetória da Bíblia, a gente vai ver que é muito comum que Deus transformou pessoas humildes em grandes homens, em grandes líderes, alguns que governaram, enfim. Quando a gente olha para a história desses grandes homens e dessas grandes mulheres de Deus, a gente vai notar que se mantiveram como grandes homens levantados por Deus aqueles que mantiveram o seu coração humilde. Aqueles que mantiveram o seu coração humilde, eles continuaram elevados por Deus. E do contrário também. Muitos do que foram elevados pelo próprio Deus, quando caíram no pecado do orgulho, eles também foram derribados pelo próprio Deus. Porque Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Portanto, meu irmão, se você deseja sair do estado de oposição e se colocar num estado daquele que recebe ricas bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, que em nome de Jesus, você se coloque numa posição de humildade. Humildade. Por fim, eu queria observar com vocês, para você levar para casa, assim, 3 pontos para o seu coração. E eu quero que você saia daqui meditando sobre isso. O primeiro deles é que Deus, se você carrega um coração orgulhoso, se você, ainda assim, diante de tudo que a gente falou aqui, mantiver o seu coração, a sua, entre aspas, certeza orgulhosa, Deus fará de tudo para mostrar a você que Ele é o Senhor. Deus vai continuar fazendo isso. E mais ainda, Ele não vai permitir que o seu orgulho siga adiante. Ele não vai permitir que o seu orgulho siga adiante. E isso, na verdade, não é a manifestação de um Deus egoísta. Não, não é isso. Pelo contrário. Isso é a manifestação de um Deus que ama você e de que quer que você viva naquilo que Ele colocou como propósito para toda a humanidade. Mais ainda, muitas vezes, Deus usará até os sofrimentos da sua vida para que você remova do seu coração uma ingratidão orgulhosa, para que você retire do seu coração a soberba, a autossuficiência e coisas desse tipo. Os sofrimentos, eles aparecem muitas vezes como uma forma didática para o nosso coração, e o fim deve ser sempre o mesmo, que nós precisamos reconhecer quem é o verdadeiro rei, precisamos reconhecer a nossa dependência dele. O fim vai ser sempre o mesmo. O fim é quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, os nossos problemas ao Senhor, o governo da nossa vida para o Senhor, o governo do nosso coração para o Senhor, os nossos sentimentos, os nossos ressentimentos, quando nós entregamos o governo para o Senhor. Terceiro, você pode estar aqui hoje, essa noite, desanimado,
e aflito, talvez por uma manifestação de orgulho no seu coração, e se sentindo, talvez, incomodado por Deus, e eu quero convidar você, mais uma vez, a se render a Deus. A palavra do Senhor lá em Mateus 11, 28, o próprio Cristo, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Essa é a promessa de Jesus para cada um de nós. E se você, meu irmão, chegou aqui amargurado, com alguma situação que envolve orgulho, que envolve ressentimento, que envolve mágoa, eu quero convidar você a orar comigo. E por mais confuso que possa parecer, por mais estranho que possa parecer, apesar de todas as suas razões, apesar de todo o trono que você talvez tenha e esteja apegado a isso, eu quero convidar você para soltar as suas rédeas e simplesmente confiar no governo do Senhor, na sua família, na sua casa, nos seus problemas, no seu coração. Na nossa história de hoje, Nabucodonosor, ele ficou eternamente grato com as suas aflições. Olha que interessante, né? Por quê? Porque ele entendeu que as aflições, mesmo aqueles 7 anos de sofrimento, mesmo sendo tratado como um louco, mesmo perdendo o seu poder, a sua glória, ele entendeu que aquilo foi necessário para a vida dele, para que ele descesse do patamar do orgulho e seguisse sua vida. Só que ele precisou de 7 anos de aflição, meus irmãos. E quanto tempo mais você vai demorar para se manter nessa posição? Ao nos esmagar, ao incomodar o nosso coração, Deus está nos refinando e está nos convidando para que a gente viva e se torne um pouco mais parecidos com Cristo. E de fato, quando a gente fala de humildade, não existe exemplo maior do que o próprio Cristo. Quando lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, olha o relato do que diz, e tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Paulo diz que Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou o quê? Sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Ou seja, irmãos, a lição de hoje, desse princípio divino, ela se aplica plenamente na pessoa de Cristo. A pessoa mais humilhada, mais quebrantada, mais humilde que existiu, tornou-se o mais exaltado diante de Deus. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E o interessante é que Tiago fala isso, Pedro fala isso, só que no texto de Pedro, depois que ele dá essa sentença, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, Pedro continua da mesma forma, e eu quero continuar aqui para você. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado, o quê? De vós.